Olá, pessoal. Eu sou a Ana Caroline, consultora técnica da Miscar. E agora, nas horas vagas, apresentadora do podcast. Salve, salve, amigos Miscar. Eu sou Paulo Taishi, nascido e criado na Miscar. Hoje responsável por suprimentos, logística e operações na empresa. E agora um biquinho no podcast Paddock Miscar. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Paddock Miscar. Esse será o seu mais novo ponto de parada para conversas recheadas de informações sobre tudo que envolve o universo automotivo e muito mais. Aqui falaremos sobre manutenção, tendências, contaremos histórias e vai rolar dicas para você rodar tranquilo por aí. E para começarmos com o pé no acelerador, temos um convidado muito especial, o Josafá, que é um dos grandes nomes da Miscar e tem uma trajetória incrível por aqui. Ele está há 19 anos conosco e há 12 como gerente da loja da Indianópolis. Vamos bater um papo sobre a história dele, desafios, conquistas e, claro, ele nos dará dicas valiosas. Tudo bem, Josafá? Tudo bem, Ana. Tudo bem, Paulo? Tudo em ordem, graças a Deus. Tá nervoso? Só um pouquinho. Explodindo um pouco de emoção aqui. A gente também. Vamos lá. Então Vocês vamos querem lá. saber o que posso ser útil aí? Então conta pra gente, Josafá, como começou a sua trajetória de sucesso aqui na Miscar? A gente quer saber de tudo. A minha trajetória aqui começa logo após ter feito um curso de mecânica básica, qual eu tive a oportunidade de ingressar na empresa em 2005. Comecei como ajudante e fui aos poucos evoluindo, passando pela função de mecânico. Aqui também tive a oportunidade de poder fazer algumas formações, entre elas engenharia mecânica, fiz pós em veículos elétricos híbridos, fiz pós em gestão de negócio, graças às oportunidades que eu recebi dentro da empresa. E aqui também tive as oportunidades profissionais, como evoluir profissionalmente, né? Passei a ser gerente, estou como gerente há 12 anos. Então, assim, devo bastante sucesso da minha vida, devo à empresa, né? Boa parte do sucesso que eu adquiri profissionalmente, essa carreira foi trilhada aqui dentro. Aqui foi minha primeira empresa e até então é a única empresa. Então a gente trouxe o convidado certo. Uma bagagem incrível aí, uma grande experiência na área. Acho que vai ajudar bastante os nossos amigos aí. A gente tem um pouco de vivência na área, né? Já passou por algumas boas experiências aí, que a mecânica é feita disso, né? São histórias que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, com as dificuldades, que é onde a gente aprende mais, é quando a gente tem problemas, quando a gente tem aquele desafio de estar diante de um BO, diante de um problema que não está solucionando, é onde você vai lá, vai pesquisar sobre aquele assunto, vai buscar a solução. Você começa a subir degraus que você não tinha alcançado ainda. Costumo dizer que o problema, o BO é o que dá-nos a oportunidade de evoluir. E você gosta de problema, né? Eu gosto. Igual esse aqui. Falar. Por exemplo, esse aqui tá sendo um belo problema, saindo totalmente da minha zona de conforto. Para quem me conhece, sou uma pessoa totalmente meio retraída, né? Mas estou aqui bem disposto a poder contribuir de uma forma ou de outra, ser útil. Legal. A Ana preparou algumas questões aqui que vai algumas gerar até polêmicas. Quer começar com a primeira? Vamos lá, né? Já que você é o tão expert, 20 anos de Miscar, né? Sem pressão. Vamos lá, a primeira pergunta que eu preparei aqui pra você, eu acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? Qualquer pessoa chega na loja, vai... Como manter a vida útil do veículo? O básico. Eu acho que primeiro, seguindo as revisões, fazendo as revisões periodicamente, você falar que você fazendo o simples e o básico já é um bom caminho. E o que é isso? É fazer as revisões, pelo menos as básicas que a concessionária ou que a montadora exige. Que é a troca dos fluidos no período e quilometragem adequada, fazer sempre as revisões do sistema de freio. Mas, Josafá, você acredita que hoje o cliente já entende essa questão do período, pensando hoje no uso do carro? Ou todo mundo ainda está atrelado naqueles 10 mil quilômetros, um ano?
ainda tem muita cultura dos 10 mil quilômetros ou 5 mil quilômetros. Tem muito cliente que ainda tem aquela coisa, o óleo de 5 mil, o óleo de 10 mil. E hoje não é mais assim, né? Hoje você tem homologações, montadoras. Às vezes você pega um óleo, por exemplo, 530, por exemplo. Uma homologação de um óleo com viscosidade 5W30, que é o mais comum hoje. Tem várias homologações. Então não é simplesmente você colocar lá um óleo 5W30 no carro. Você tem que entender qual homologação a montadora está exigindo para aquele determinado motor, entendeu? Então, assim, existe muito ainda a cultura dos 10 mil quilômetros, que, obviamente, que o nosso papel dentro da área é instruir, orientar os nossos clientes, principalmente aqueles clientes que a gente já tem uma afinidade maior, já tem um histórico dentro da empresa, aquele cliente que você consegue ter um acompanhamento do veículo dele, orientar sobre a questão, principalmente nós que estamos aqui em São Paulo, que é uma cidade que torna essa especificidade totalmente à parte, porque você pega trânsito, você tem... A gente já tem um clima que a temperatura já é mais elevada, então, na prática, o motor ele está muito mais tempo funcionando do que o carro rodando. Então, você tem que criar aquela cultura da troca de óleo por tempo, que já foi mais complicado no passado, mas eu acho que é uma cultura que já vem sendo mais aceita e o cliente está entendendo mais isso, né? E até mesmo pelas informações, como as informações estão mais acessíveis, às vezes fica mais fácil você adquirir ali uma informação mais técnica, já mostrar para o cliente, explicar para ele, e ele entender que você não está apenas só querendo vender o óleo, e sim você está realmente querendo cuidar do veículo dele. Ou, por exemplo, você vai pegar um pneu que está no limitador de desgaste, né, levando para outro sistema do veículo. E antigamente tinha a cultura que o pneu só estava ruim quando estava careca, né? Então, o pneu não está careca ainda, tá bom. Não, o pneu ele tem um limite de desgaste, ele tem até onde ele pode gerar segurança, permitir segurança para o veículo, fazer com que aquele veículo tenha uma condução, principalmente em piso molhado, de forma adequada. Ele tem um limitador. Então, até você explicar isso, você fazer isso ser mais acessível para o cliente, principalmente compreendido pelo cliente, já foi mais complicado. Hoje em dia, as pessoas tendem mais a aceitar, porque qualquer coisa, eu costumo falar, hoje em dia você não precisa acreditar no que a gente fala. Às vezes você pode atestar a informação. Eu estou te passando a informação, você tem mecanismo de ir lá e comprovar se aquela informação está errada ou certa. Então, desde que você fala a verdade, desde que você orienta da forma correta, né, de uma forma que realmente é voltada para buscar o melhor para o seu cliente, você não vai cair em contradição, você vai cada vez mais ter mais confiança do seu cliente e, naturalmente, as informações que você vai passando para ele vai ter mais credibilidade, né? Concordo com você. Você mencionou cultura. Como que você hoje avalia o cliente e o veículo que ele tem hoje? Por exemplo, hoje os veículos, eles trazem um custo para o cliente, né? Como que você passa isso para ele ao ponto dele compreender e aprovar orçamentos, às vezes, que passam de 10 mil, 20 mil reais? Em alguns casos, em veículos que já têm até mais de 10 anos, porque às vezes o entendimento do consumidor, do cliente, é que o carro tá mais velhinho, a manutenção vai ser mais barata. E essa não é a realidade, né? Hoje a gente pega, por exemplo, carros do segmento de luxo que vão sendo reutilizados, né? Recomprados na revenda, que a manutenção ainda continua tão cara quanto era no passado, ou às vezes até pela falta de peça, né? Como que você lida hoje com essa questão de procedência de peça e o cliente ao mesmo tempo? Olha, quando você está diante de uma manutenção de um veículo, você está diante de fazer um check-up, uma avaliação do veículo, você tem alguns pontos importantes. Eu costumo orientar que a gente tem que gerar alguns cenários para o cliente. O cenário de prioridade, suma prioridade, que é aquele cenário que está ligado principalmente à segurança. Esse, para mim, eu entendo que é o ponto fundamental
e a forma até de você mostrar para o cliente que você está preocupado com a integridade dele e da família dele. Então, o ponto principal Mas é ele você... não vai querer trazer uma pecinha do Mercado Livre. Então, Como que você lida com isso? Então, é a questão de orientar, explicar para ele. Você tem que pegar fatos que já aconteceram ou exemplos que você vivencia no mercado, que você que a gente acaba adquirindo informações, por exemplo, de peças falsificadas, de peças que às vezes vem na caixa do fabricante da montadora, vem com um emblemazinho original, tudo, e é peça falsificada. E aquela peça, às vezes é um item fundamental, por exemplo, um item de freio, que se falhar, vai colocar não só a vida dele, como a vida da família e a vida de terceiros em risco. Então, assim, essa orientação ela tem que ser feita de uma forma que você mostrar para o seu cliente que a sua preocupação é com ele, e não simplesmente em querer que ele faça o serviço com você. Eu sempre procuro orientar o cliente que a informação eu estou passando para ele. Sim. A decisão é sempre dele. E eu em nenhum momento atrelo a obrigatoriedade dele fazer o serviço conosco, não. Até essa liberdade de você passar para o cliente, para ele tomar essa decisão, acho que é uma forma também de você adquirir a confiança dele. Então, assim, sobre peças que o cliente traz ou peça que é comprada no e-commerce, hoje é um grande desafio, justamente pelo assunto pelo que eu falei anteriormente. As informações, elas estão na mão de todo mundo. Então, assim, o acesso a peças, a código, a informação, a tudo isso, também tá na mão do cliente. Então, cabe a você, a nós, no caso, que está no ramo, a trazer os devidos esclarecimentos, a trazer as informações e de uma forma mais coerente, trazer a confiança naquilo que a gente está passando para ele e mostrar qual a melhor opção para ele, através dos fatos, das informações que a gente passa para o cliente, entendeu? Certo. E tem alguma peça que você recusa? Tem alguma peça que você fala assim, não coloco de jeito nenhum, se você trouxer de fora? Olha, peça que eu tenho como princípio não utilizar são componentes voltados ao funcionamento do motor. Por exemplo, bico injetor. Bico injetor, o mercado tá cheio de bico injetor na caixinha original, você vai ver bico falsificado. É importante reforçar o que pode causar isso no motor, né? Exatamente, é nesse ponto. Por quê? Um bico travou aberto, ele vai dar um calço hidráulico. Então, assim, deu um calço hidráulico, as consequências são inúmeras. Você vai ter um problema de estourar a biela, vai ter um problema de contaminar óleo, que é o menor dos problemas. Então, assim, o problema é que você pode adquirir com todo com apenas um item que foi colocado de maneira errada, e queira ou não, a partir do momento que você aceitou instalar a peça, você assumir a responsabilidade. Você não pode simplesmente depois virar para o cliente e falar, o bico que você trouxe travou aberto, deu calço hidráulico. Vamos colocar uma polêmica aí. Limpa ou não limpa o bico injetor? Cara, limpa o bico injetor. Eu sou do que acredito que o bico pode ser limpo. Porque é um item que vai carbonizar. Os combustíveis que nós temos hoje no mercado disponíveis são combustíveis, infelizmente, na maioria das vezes, de qualidade duvidosa. E vai melhorar agora, né? Um pouquinho mais de álcool na diluição. Exatamente. Agora vai sancionar uma lei que vai para 35%, né? Por lei. Os coitadinhos dos antigos, hein? Carburador não vai aguentar. Não vai aguentar, exatamente. Então, assim, ainda tem esses detalhes. O Fusquinha, né, Paulo? Fusquinha vai gritar. Vai. Então vai ter problema. Então, já tá assim, dando problema no freio? Infelizmente, isso a gente sabe como é que funciona no mercado. Por lei é 35%, mas muitas vezes na prática acaba sendo solvente, mais. Exatamente. Água. Então a gente tem uma cultura que dificulta muito isso. E infelizmente, quem acaba sempre pagando a conta é o cliente final.
E nós temos uma responsabilidade compartilhada, principalmente na hora da manutenção. E qual é a responsabilidade compartilhada? É você fazer as orientações corretas e ter fazer um convencimento ao nosso cliente sobre a importância de colocar uma peça de procedência, uma peça de qualidade. Porque muitas vezes ele economizar lá 200, 300 reais numa peça vai gerar um prejuízo de 10, 15 mil, dependendo do motor. Eu já tive situações de pegar carro, por exemplo, Mercedes, que dá um calço hidráulico no motor, você pode chegar a gastar 50, 60 mil no motor. Então, assim, não dá para você arriscar pegar um bico GDI e simplesmente colocar um bico comprado no e-commerce, porque ele custa 600 e o original custa 2.000. Então, assim, às vezes você economizou 1.400, mas no final você pode gastar 50 mil. Então, é esse entendimento e essa é a nossa obrigação de buscar a confiança do nosso cliente para que essas informações que a gente passa sejam aceitas e creditadas, entendeu? A todo momento a gente está falando do cliente fornecer peça, né? Então a gente vê muitas oficinas aí do nosso setor que estão parando com essa prática, né? Então você como responsável da unidade, da loja, como que você enxerga isso? Acho que é uma tendência? Deve ser, tem que ser. Por quê? Quando o cliente traz a peça, você está comprando o problema dele. Beleza, se deu certo, sai todo mundo feliz, o cliente gastou, entre aspas, ele gastou menos, que ele foi lá no e-commerce, pagou menos na peça. Você fez o serviço, o cliente foi embora satisfeito. Você satisfez a vontade do seu cliente. Mas, quando dá o problema, e é aí onde é o grande problema, na maioria das vezes, por mais que você documentou tudo, por mais que você orientou o cliente, por mais que você fez as devidas precauções para aquela instalação do item, normalmente a dor de cabeça volta para você. Então, quando você aceita isso, que você está desvalorizando o seu principal produto, que é a sua mão de obra e a sua estrutura. Porque o cara que está te vendendo a peça lá no e-commerce, ele só tem a responsabilidade, mesmo que vamos supor que a peça dele seja de qualidade. Não vamos entrar no mérito que a peça é falsificada ou é de segunda linha, mas vamos supor que a peça é realmente de primeira linha, de procedência, mas o cara tá vendendo no e-commerce. Ele só tem o compromisso de entregar a peça. Todo o resto do compromisso, do compromisso com aquele problema, com aquele veículo, com aquele cliente, é todo nosso. Estrutura da oficina, custo com funcionário, você tem... Tudo isso tem um custo e tem um valor a ser entregue ao cliente. Então, de alguma forma, a gente tem que valorizar isso e pôr isso na conta. Então, quando você está aceitando isso, quando você está aceitando que o cliente permite que o cliente traga a peça, você está jogando todo esse trabalho, todo esse investimento, toda essa estrutura na lata do lixo. Então, um dos pontos é esse. E o ponto que eu considero até mais importante é todo o problema que você compra do cliente. Por quê? Se a peça deu garantia, você vai ter que tirar a peça, o cara vai trazer. Aí, muitas vezes é um cliente da casa, aí você não quer se dispor com o cliente. Às vezes é um cliente de muitos anos, às vezes é cliente que tem outros carros. E não dá para simplesmente você virar pro cliente e falar para ele, ó, agora eu não vou tirar essa peça porque muitas vezes entra numa negociação que às vezes o cara te cerca com outros carros que ele tem, outros clientes, outras influências uma de filho. Exatamente. Às vezes o cara é irmão de um outro clientão seu, às vezes o cara é pai de um outro cliente seu, ou ao contrário, filho. Então, às vezes, tudo isso não é tão simples você ser... Eu costumo falar, para toda regra tem exceção. Então, quando você cria uma regra que, a gente... Se a peça der problema, a gente vai te cobrar a mão de obra de novo. Às vezes, não é tão simples isso. Porque você tem todo um contexto. Sim. E cada história tem uma situação a ser avaliada. Mas, quando você
cria essa questão, quando você deixa claro para o cliente que você não vai aceitar a peça dele, você criou um limite. Você determinou o limite do cliente. A partir do momento que você aceita, esse limite já pode não existir, porque eu te falei, vamos supor, uma correia dentada, ela quebrou, vai tirar, empenou válvula, vai tirar o cabeçote. E aí, a culpa foi de quem? Foi do mecânico que instalou ou foi da peça que veio com problema? Gera todo um transtorno no pátio com o cliente, uma dinâmica bem Só que aí o de cliente, ele tem um relacionamento com quem? Ele tem um relacionamento com a oficina. Sim. Ele não tem um relacionamento com o cara do e-commerce. Então, a tratativa dele vai ser com quem? Ele vai querer que quem dê uma solução vai ser quem? A oficina. Então, você compra o problema do cliente. É uma coisa que, de fato, eu não recomendo. Mas aqui eu acho que a ideia é essa. A gente conseguir mostrar o nosso ponto de vista como reparador e trazer justificativas que sejam coerentes para o nosso cliente e que evite transtornos. Eu costumo falar, Paulo, que a gente tem que trabalhar para criar uma boa experiência para o cliente. E parece que não, mas essa boa experiência, ela está inclusive nos limites que a gente impõe para o cliente. E esse é um deles. Então, assim, quando você cuida da relação, você dá alguns limites, mas você está cuidando isso vai gerar uma boa experiência para o cliente. Você vai diminuir transtorno. E quando você diminui transtornos, você vai criar um ambiente de uma boa experiência para o cliente. E esse é o meu principal objetivo. Tá muito ligado à cultura também, né, Josafá? Não sei se você concorda. A gente sempre tenta, há muitos anos, acho que quem tá na reparação, trabalhar a cultura do preventivo, né? Então, quando a gente fala de dar uma dica, comentar sobre as experiências ruins, sempre é o preventivo para evitar que as pessoas tenham as experiências de outros que acabaram numa situação ruim. Exatamente. E aí a gente sempre fala o seguinte, né? Nós daqui do meio, o carro costuma falar, né? Ela dá alguns indícios. E a gente queria discutir um pouquinho como a gente pode alertar eles com relação à luz de painel que acende. Não é a lâmpada do gênio, ela tem um significado. As cores, um laranja, um vermelho. Isso também vai te trazer, acho que algumas... evitar que você tenha alguns problemas, né? Exato. Que não sejam reversíveis, né? Sim, a primeira instância. Hoje, basicamente, eu acho que o que você falou define bem. O carro, ele fala com o cliente, ele se comunica o tempo inteiro com o cliente. Principalmente os carros mais modernos, novos, né? Então, hoje não é só mais luzinhas, né, de advertência. Hoje, literalmente, o carro, ele põe texto lá no computador de bordo. Então, a informação é mais explícita. Ele só falta principalmente as montadoras mais de ponta, muitas vezes as informações ali eram praticamente um diagnóstico prévio. Obviamente que não um diagnóstico definitivo, mas boa parte das informações que aparecem ali no computador de bordo, dependendo da informação, pra gente que já tá no meio, às vezes pela informação que já dá ali no computador de bordo, você já tem uma ideia do que pode estar acontecendo. Acho que tem mais carro rodando com a luz de injeção acesa do que mas pode ser um catalisador, né? Exatamente, não, mas tem a ver também com o que a gente comentou agora há pouco. O nosso combustível, ele por natureza já tem um valor de etanol elevado, né? Aliás, por lei. Aí, na prática, às vezes, muitas vezes, já é mais adulterado ainda. Então, tem mais álcool. Os motores que vêm para cá, eles se tornam flex. A grande maioria se tornam flex aqui. Mas o embrionário desse motor, ele é gasolina. Então, assim, o motor foi desenvolvido por um determinado tipo de combustível. A gente chega aqui no Brasil, que aí usa-se o termo, né, tropicalizar, mas na verdade dá um jeito por causa de situação comercial. A nossa legislação exige, né? Então tem muito a ver com isso, só que, volto a falar, quem paga a conta é sempre o cliente. É importante a produção depois cortar aqui e colocar a lâmpadazinha do gênio, né? Que os carros estão andando acesa. Você falou das luzinhas, que o carro se comunica o tempo inteiro. Então você tem basicamente 3 tipos de comunicações. A nível inicial, né, que são advertências simples, muitas vezes que está atrelada a uma luz
verde, que aí é uma informaçãozinha ali que o cliente, por exemplo, para tirar o carro do parque, pisar no freio, são informações, na maioria das vezes, de uso, né? E tem as luzes amarelas, que aí normalmente está atrelado... Esse é que vai até enquanto não parar. Exatamente. Que enquanto o carro está funcionando, vai indo, né? Então, que são advertências, ó. O carro pode estar com esse problema ou está apresentando um determinado problema. Por exemplo, a luz de injeção, que muitas clientes acabam denominando a luz do Aladim lá, né? Ou às vezes alguns carros, por exemplo, baixou o nível de óleo, acende a luz amarelinha para indicação de nível de óleo. Importante, não completem o óleo no posto, hein? Exatamente, por favor. Leva para um profissional capacitado, até mesmo para estar colocando o óleo com a homologação correta. Não é simplesmente colocar o óleo. Isso é importantíssimo. O óleo lubrificante hoje em dia é um ponto crucial para uma boa manutenção no motor de um veículo, né? Só pegando esse gancho aí. E aí você tem as luzes vermelhas, que é a advertência: pare o carro, porque aí tem alguma coisa muito grave acontecendo. Isso normalmente está atrelado à pressão de óleo, a sistema de arrefecimento quando o motor excede. Não é no próximo posto, não. Não, é imediato. Encostou e chamou o guincho. Exatamente. Alguns carros hoje já tem um sistema que ele inibe completamente a potência do motor. Então a gente escuta aí, mas eu parei rapidinho. Aí você vai ver, parou no próximo posto a 100 km. Exatamente. Só completar. Aí você vai ver, o carro chegou com problema de arrefecimento, você parou quando você parou. Aí você vai investigar, parou, mas 100 km depois. O pistão derretido. Aí o pistão tá fundido. Bom que você já respondeu a minha próxima pergunta, porque eu ia perguntar o que uma coisa boba que ajuda o motorista a ter problemas maiores. Então, acho que é isso. É se atentar àquela luzinha que acende no painel. Acho que é o mais importante. Ou fazer a revisão. Cara, a revisão é importante. A revisão impede que essa luz acenda. Exatamente. Mas ela pode acender. Sim, a revisão... Sim. Tem coisas que, por mais que você faça uma manutenção, faça a revisão, são os imponderáveis. Diminui o risco. Exatamente. Você tem que diminuir probabilidades. Exato. Então, a partir do momento que você leva seu veículo para fazer as devidas manutenções, fazer o beabá, né, que a gente chama, que é fazer um alinhamento, um balanceamento, fazer uma verificação do sistema de freio, ver se uma pastilha tá com o desgaste e o material em dia, se tem material para rodar. Você dá uma olhada se não tem um componente de suspensão solto, ou uma bucha estourando, ou um amortecedor com problema. Você dá uma importância aos níveis de todos os fluidos, que são importantíssimos. Inclusive, por exemplo, que você me fez a pergunta, às vezes é um item bobo, mas que pode te causar um transtorno na estrada. Um líquido de limpador de para-brisa. Às vezes você não dá a mínima importância. Imagina, você pega uma estrada de terra, o para-brisa vira aquele nevoeiro de poeira no para-brisa e você não consegue limpar. Como é que E a palheta é importante também, porque só toca quando chove. Exatamente. As pessoas só lembram da palheta quando chove. Mas é quando chove que você precisa que ela esteja boa. Então você tem que se antecipar ao problema. Então a revisão, ela serve para você se antecipar ao problema. Por isso que chama revisão preventiva. Porque a partir do momento que você tá no problema, aí já não... Você muitas vezes já ficou parado. Por exemplo, você não faz uma revisão. Aí você tem um vazamento de arrefecimento que você não identificou. Aí você pega a sua família, põe no carro, vai rodar 400 km. Dá 200 km, o líquido de arrefecimento acabou. O carro vai superaquecer. O que é que vai acontecer? Você vai ficar no caminho. Aí, ok, se você tá próximo de uma cidade, se você tá num lugar que tem acesso a um guincho, uma coisa, sua vida, o problema tem uma solução mais fácil. Mas se você tá num lugar que você não tem acesso a nada, você tá longe de cidades, ou seja, o seu transtorno, a sua viagem, por um simples ato que você deixou de fazer, você criou um transtorno gigantesco para sua viagem, para sua família. Isso a gente tá falando de conforto, né? A gente não tá nem entrando no mérito de segurança, que eu acho e deve ser o mais importante, e deve ser a principal preocupação, né? Porque um freio tem que funcionar, uma suspensão tem que funcionar. O motor pode até parar, tem solução.
Você chama o guincho e leva o carro para manutenção mais próxima. Mas um freio, uma suspensão, não. Então, principalmente itens de segurança. Freio, suspensão, direção. E aí, obviamente, está inserido nisso pneus. E aí, Ana? Os fluidos. A galera vai estar preparada para curtir esse finalzinho de férias? Não sei, Josafá vai falar pra gente, né? A gente tá no mês de férias ainda. Se passar na Miscar, vai estar preparado. Se passou na Miscar, teve boas férias, com certeza. Que o carro foi bem cuidado. Então, a gente tá no mês de férias ainda. Dá alguma dica aí pra gente? O que a gente tem que revisar? O que a gente tem que fazer antes de pegar a estrada? Além de tudo isso que você já falou. Vou sair de casa, vou pegar a chave do carro. Pô, olha um pneu, como que é? Olha os fluidos, o Paulo, nível. sabe uma coisa, voltando à pergunta, coisa boba que pode gerar transtorno? Calibrar um step. Imagina, você furou o pneu na estrada, você tá a 150 km de uma cidade e seu pneu furou e o seu step tá vazio. Tem gente que só descobre que não tem step nessas horas, né? Exatamente. Tá vendo? É uma ação tão pequena, então que pode gerar um transtorno gigantesco. Vamos supor, você tá no meio de uma viagem, faltando 1h30 para chegar, você tá às 5 horas da tarde. Aí seu pneu furou e você descobre que o step tá vazio. Aí você naturalmente vai entrar na noite na estrada. Imagine a sensação de insegurança, o desconforto, o transtorno por uma ação simples, né? Marcador de combustível. Marcador de combustível. Exatamente, o marcador de combustível é outro ponto importante. Hoje, com a questão do combustível, da mistura de combustíveis, né? O álcool, ele acaba, via de regra, os veículos flex tem um problema mais recorrente na boia de combustível. Eu acho que é um item que poucas pessoas se atentam, mas deveria fazer uma manutenção preventiva, porque é comum você pegar carro com 30, 40 mil quilômetros com a boia que parou de funcionar. E muitas vezes o cara tem uma pane seca porque a boia simplesmente parou de funcionar. Um item que você vai gastar às vezes 100, 150 reais te causa um transtorno. Eu vou levantar essa bola aqui, mas eu vou me arrepender, hein? Uma revisão de luzes também é importante, né? Importantíssima. É um item de segurança. Sim. E sem falar que é um item que hoje vai te causar transtorno aí, também, né? Que a multinha é dolorosa, é pesada. Mas tem que avisar os nossos amigos que não é tão simples a substituição da lâmpada, né? Não vai com muita pressa até a Miscar, não. Exatamente. É importante tem umas ter um pouco lâmpadazinhas que não é só uma lâmpadazinha trocar, não. Tem umas lâmpadas que dá muito trabalho. Mas é importante também verificar a iluminação, né? O Paulo já falou das palhetas. Tem uma frase que o nosso patrão fala que é o seguinte: tropeça nas pedras grandes, né? As pequenas a gente passa por cima. Então, assim, às vezes a gente só olha os problemas grandes e deixa os pequenos. Na verdade é o seguinte, me desculpa, o ditado é o seguinte: a gente tropeça nas pedras pequenas, né? As grandes a gente tá vendo. Então, são esses pequenos detalhes que a gente acaba se passando. Depois alguém consulta esse ditado aí pra ver se tá certo. Tá certo. Confuso. É ditado do Casalberto. Ele falou que a gente tropeça nas pedras pequenas. E faz sentido, viu? Faz, bastante. E Então, agora vamos pra polêmica mesmo, agora tem uma pedra grande. Eita, Tem uma pedra grandíssima. Vamos lá. A gente trabalha há muitos anos, tanto eu quanto você, a Ana, com motores a combustão. E a gente sabe que o mundo vem mudando, vem buscando algumas alternativas aí pro meio ambiente. E tem surgido, quem vai me assistir depois vai falar, o Paulo vai ficar defendendo o motor a combustão. Mas não, vou defender o justo, a gente vai achar um bom senso nisso. O que você tem a dizer sobre veículos híbridos e elétricos? Paulo, para mim é uma questão muito simples. É o seguinte, o mundo passa por uma evolução. Então, assim, a indústria automotiva, como todos os setores, também está evoluindo. E nos últimos 2, 3 anos, essa evolução, principalmente quando se fala em veículos híbridos elétricos, ela tem sido bem exponencial. Você estudou, né? Fez pós-graduação no Senai. E o que você sentiu, assim, dos profissionais que estão lá, a quantidade, o quanto que você pode falar, assim, proporcionalmente, o quanto o Brasil e a reparação vão estar preparadas para esse tipo de tecnologia? Como qualquer área que evolui, todo o setor adjacente também tem que evoluir.
Então, assim, a nossa área, o nosso setor de reparação, a gente vai ser obrigado a evoluir. Então, não tem como a gente simplesmente... Não vamos ser obrigados a comprar, né? Não, por favor. Aí é questão de gosto. A gente simplesmente tem coisa que a gente não tem que se preocupar com o gosto, né? A gente, exatamente, você tem um Poluição. Fusca. Olha isso aqui. Então, exatamente. Como que você vai trocar Você tem um Fusca, é Taycan, gosto, né, um cara? Taycan fazendo zumbido no seu ouvido pra simular o barulho do Então, motor? mas aí são gostos, existem públicos. E a nossa obrigação é estar preparado para atender esse público. E a gente não pode simplesmente negar que está acontecendo. Não, com certeza. Porque está acontecendo e está acontecendo mais rápido do que muita gente imaginava. Sim. Inclusive eu, tá? Eu achei que esse processo ia ser mais lento. Mas até mesmo por uma questão de pressão dos governos, por uma questão de diminuição de emissão de poluentes, as próprias montadoras vêm investindo muito em algumas tecnologias. Então, assim, esse mercado, eu acho que ele é irreversível. O que tem me preocupado é essa evolução que você levantou. Ela tá tão rápida que a gente não tem se preocupado com as normativas, a gente não tem se preocupado com as técnicas, a gente não se preocupa como que vai ser uma logística reversa desse material. Que esse é o grande problema, A gente não tem um preparo hoje se acontecer algum acidente dentro de uma oficina. Sim. Então, a gente quer... Tudo bem, quer evoluir, mas eu acho que tem que ser step by step, porque senão a gente tá trocando o pneu do carro com ele andando. E daqui a pouco a gente vai ter esse monte de carros híbridos elétricos plugado numa infraestrutura que não tá suportando nem um trifásico, um 220, e a gente tá plugando os carros todos e não tem mais uma energia alternativa, a gente continua com hidrelétricas, continua queimando carvão pelo mundo. É isso que eu ia perguntar até, né? Você acha que as pessoas estão mais preocupadas realmente com diminuir a emissão de gases ou só tá ali no meio mesmo de ter o carro híbrido elétrico? Ele nem sabe, às vezes ele nem sabe o quanto ele diminuiu de emissão de gases, né? Eu acho que... Olha, você acha que a pessoa que realmente tem um carro híbrido ou elétrico, ele tá preocupado realmente com isso? Sinceramente, eu acho que a grande maioria dos clientes não. A grande maioria dos donos de veículos híbridos e elétricos, os eletrificados, não... Tanto que a maior justificativa é o torque imediato, né? Exatamente. Então ele não tá preocupado... Eles estão preocupados, na verdade, o que é vendido para esse cliente, eles não estão preocupados com a emissão de poluentes. Isso é meu ponto de vista. Pode ser que algum outro, né? A gente tem que... Para toda regra tem a sua exceção. Então pode ser que algum outro compra com esse objetivo e com esse intuito. Sim. Mas a grande maioria vai comprar porque é vendido alguns benefícios. Principalmente pensando em mobilidade, né? Eu acho que pensando em grandes cidades, você ter um táxi que seja um híbrido ou até mesmo 100% elétrico. Aí a gente está pensando no mundo perfeito, né, Paulo? Exato. Se a gente pensa no mundo perfeito, o veículo elétrico híbrido, quando você fala na emissão do poluente, né? Que aí a gente está falando na questão da emissão de gases, né? Mas quando você pega o processo inteiro, existe estudo que até esse... É um problema maior, né? Até por conta da bateria, desde o início lá, da geração da exploração dos minérios, dos componentes que compõem uma bateria, que é o componente principal, é o que hoje exige maior tecnologia num carro elétrico e híbrido, são as baterias, tá? Então, assim, basicamente, tem estudo que mostra que o processo inteiro ele é mais poluente do que o carro a combustão. Porém, o que é vendido para esse cliente final é justamente essa ideia que ele não está poluindo, né? Que o carro dele não emite poluentes, né? E aí, aquela questão de gerar o gases de efeito estufa. E vem, por exemplo, numa cidade como São Paulo, a questão do carro ser isento de rodízio. Mas já tá quase me convencendo já. Daqui a pouco eu vou comprar um e tô levando para você consertar. Exatamente. Você acha que a gente tá já preparado? pode... A questão do combustível, né? Que o cara não vai gastar combustível. O quilômetro rodado hoje ainda é menor, né? Bem menor. E para quem tem algumas fontes
que não venha... Por exemplo, quem tem energia solar, então, essa economia é absurda. Então, realmente, esses benefícios existem. Acaba sendo um investimento. Exatamente. Mas a longo prazo, eu vejo o carro elétrico híbrido com outros problemas. É um carro que deprecia bem mais, é um carro que vai ter um problema maior na revenda, é um carro que vai ter um problema de aceitação na questão de manutenção. Por quê? O mercado não está preparado. O mercado não... E aí onde vem a nossa responsabilidade. Eu acho que você tem uma oportunidade agora Exatamente. de deixar um aviso para os nossos amigos aqui que a Miscar vai se preparar e vai atender essa particularidade e gosto peculiar do nosso consumidor. Exatamente. O nosso objetivo é estar preparado para atender o veículo elétrico e híbrido, os eletrificados, né? E aí passa por quê? Pelo quê? Melhorar a estrutura, adequar a questão de equipamento, a parte dos profissionais, que é o que é mais carente. Esse hoje, principalmente o mercado de reposição, inclusive para as próprias montadoras, tá? O maior problema hoje é você ter profissionais preparados para mexer, trabalhar nesses veículos híbridos elétricos. Por quê? Vai ter que quebrar uma cultura, né? A gente tem uma cultura do jeitinho, daquela coisa de fazer as coisas mesmo. E o carro elétrico híbrido é um carro que vai exigir processos, procedimento, e vai ter que ser fiel a isso, porque senão vai ter risco, colaborador carbonizado. Exatamente. Veículo carbonizado. Exatamente. É um veículo que não vai... É um tipo de manutenção que não permite erro. Então, a atenção que tem que dar num veículo desse, ela tem que ser triplicada. Então, assim, existem os procedimentos de segurança, e isso tem que ser levado a sério. Não tem que simplesmente desconsiderar. Então, a gente precisa... Porque o que acontece? A gente tem aquela cultura tipo, o carro é assim, mas dá para fazer desse jeito, vamos lá. Eu acho que isso ainda é uma grande dor de cabeça que o mercado tem para mudar, entendeu? E, obviamente, a gente como empresa, como negócio, a gente tem que estar dispostos a investir tempo, investir em funcionário, investir em aprendizagem, vai ter que investir em equipamento, vai ter que investir em adequação de espaço. Uma tarefa fácil, né? Então, acho que já fica hoje aquele gostinho de que tem mais coisa por vir aí. A gente recebeu o Josafá hoje aqui, vamos estar encerrando. A Ana vai falar com nossos patrocinadores, agradecer a todos eles por todo o investimento colocado nesse podcast e com a Miscar também, com certeza. Exatamente. E dá para finalizar, né, para quem não tava morrendo de nervoso, não sei o quê, falou super bem. Dá uma dica aí para quem tá começando agora. O que você falaria? Vai em frente ou não? Procura outra coisa. Olha, eu tenho uma visão da nossa área, assim, que hoje, antigamente, a mecânica era uma das áreas que talvez fosse... o cara não deu certo nisso, talvez era o cara que não dava certo na vida, né? Entre aspas, tá? Porque eu falo com propriedade, eu dei muito certo na vida trabalhando nisso, mas eu tô falando uma cultura lá do passado. O cara, não estudar, o cara vai ser mecânico. Então, assim, hoje, o nosso segmento, ele traz... Ele vai nos proporcionar uma visão totalmente diferente disso. Por quê? A pessoa, para mexer nos veículos que estão vindo, que as tecnologias que já estão presentes e que ainda estão por vir, são profissionais que vão ter que estudar, vão ter que se dedicar, vai ter que investir tempo na profissão. Ao mesmo tempo, são profissionais que serão muito bem remunerados. Vai ser uma das profissões muito bem remuneradas, porque nós já temos problemas com isso, né, Paulo? Os bons profissionais, os bons mecânicos, os profissionais que realmente querem fazer a diferença, que se envolvem com o problema, que se envolvem com a dinâmica do que o nosso segmento exige. Os que se sobressaem são os que se estudam, são os que se dedicam, são os que vão buscar conhecimento, que vão fazer network, que vão buscar outros mercados. Então, assim, o nosso segmento será de pessoas muito bem capacitadas, muito bem remuneradas. Então, o que eu tenho para falar é que, assim, o nosso segmento é de grandes oportunidades para quem quer
evoluir Faz um profissionalmente. merchan, Josafá. Na Zona Sul você encontra a sua solução. Miscar. Miscar, pode vir. Pode vir que temos um time maravilhoso. Boa. Bom, Josafá, foi incrível ter você por aqui, tá? Tenho certeza que a sua história inspira muita gente. Todo mundo te conhece, né? Que é o garoto Mas o menino propaganda. ficou... Ele não parou né? de falar, né? É. Ele falou que tava nervoso e foi. Talvez seja a minha forma de... A luzinha vermelha tá acendendo ali e falou, ó, acabou o tempo. Acabou o tempo e ele falando, tava nem aí, né? Falou, não. Talvez, Paulo, talvez seja a minha forma de esconder o nervosismo. E assim, acho que as dicas que você deu hoje vai ser muito valiosa aí para quem for escutar o nosso podcast, né? Espero que bastante pessoas escutem. Compartilhem, por favor. Arroba Miscar arroba- Serviços. Aí. Certo. Obrigada, Josafá. Até a próxima, tá? Vai ter uma próxima. Espero que sim, e espero que as pessoas possam nos dar a oportunidade, a Miscar, para que a gente confie no nosso trabalho, venha até nós. Aqui você vai estar no lugar certo, vai estar muito bem respaldado, Muito garoto propaganda. vai ter profissionais excelentes, dedicados para exercer um bom serviço, um bom trabalho e cuidar muito bem do seu carro. Fazer de um trabalho de oficina uma excelente experiência. Legal. Legal. Muito obrigado, um beijão a todos. E para E nos você, vemos no próximo episódio. e para você que acompanhou o nosso primeiro episódio do Paddock Miscar, muito obrigada. Continue com a gente, porque vem muito, muito mais conteúdo por aí, tá? E se você curtiu, compartilha, manda aquele feedback, conta pra gente o que você quer ouvir aqui. E se quiser aparecer aqui também, quem sabe, né? Até o próximo episódio. Até mais.